Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 4 de setembro de 2013. Greve de motoristas e cobradores de duas empresas de ônibus afeta quase 250 mil passageiros das zonas leste e oeste de São Paulo. Na Zona Leste, nenhum ônibus da aviação Itaquera Brasil saiu da garagem no início da manhã. As linhas que ligam principalmente os bairros do Tatuapé e São Mateus ao centro foram afetadas pela paralisação. Os trabalhadores reivindicam o pagamento de horas extras e da participação nos lucros e resultados. Ao meio-dia, a SP-Trans confirmou o fim da paralisação. Já na Zona Oeste, os funcionários da aviação Oaktree mantêm a greve iniciada no último sábado. Eles reclamam de atraso nos pagamentos das férias, FGTS, PLR e tickets. A SP-Trans acionou o sistema Paese para atender 8 das 9 linhas operadas pela empresa. A Oak foi multada em cerca de R$46 mil após os funcionários fazerem a paralisação. Hoje, o prefeito Fernando Haddad falou sobre as paralisações. É um contrato emergencial pela substituição dessas companhias, porque as chances já foram dadas. Vocês vêm acompanhando desde o começo do ano. Nós tivemos toda a paciência para que eles se reestruturassem. Agora chegou no limite que a população não pode mais ser penalizada. Se não tem condição de prestar o serviço, dê lugar a quem tem condição de prestar o serviço. Protesto contra o suposto cartel de empresas para combinar preços em licitações do metrô e da CPTM bloqueou hoje de manhã a pista local da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna. A manifestação foi promovida pelo Grupo Levante Popular da Juventude e pelo Movimento dos Atingidos por Barragens. Segundo a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas participavam do ato contra o suposto cartel no metrô e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Além de pressionar as investigações sobre a suposta fraude, o grupo reivindicava transporte público gratuito e o fim de privatizações e terceirizações. E amanhã foi marcada por uma confusão na linha 4 amarela do metrô. Segundo a Via 4, que administra a linha, o problema começou por volta das 8 da manhã, quando uma das esteiras da área de transferência parou. Houve aglomeração de passageiros e muitos acabaram caindo. O barulho das quedas assustou os usuários e começou uma correria. Ao todo, 20 pessoas precisaram ser socorridas porque passaram mal ou por terem ferimentos leves. De acordo com o metrô, às 9 da manhã a situação já havia sido normalizada. Câmara aprova por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que determina o voto aberto. Os 452 deputados presentes à sessão votaram a favor do texto, que põe fim ao voto secreto em todas as deliberações da Câmara e do Senado. A votação aconteceu uma semana depois da Câmara livrar da cassação o deputado Nathan Donadon, atualmente sem partido. Donadon está detido no presídio da Papuda e foi condenado pelo STF a 13 anos de prisão pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. Diante da repercussão negativa do caso, os líderes da Câmara decidiram resgatar o projeto do ex-deputado Luiz Antônio Fleury, que estava parado desde 2006. Agora o projeto precisa passar por 2 votações no Senado. STF retoma julgamento de recursos de condenados no processo do Mensalão e afirma que réu condenado deve perder o mandato. A sessão começou por volta de 2h30 da tarde. Os ministros recusaram por unanimidade os recursos apresentados pelo ex-deputado Pedro Correia, do PP. O STF manteve a pena dele de pouco mais de 7 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Supremo entendeu que Correia recebeu dinheiro em troca de apoio no Congresso ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, os ministros também rejeitaram os recursos de Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. O terceiro a ter os recursos analisados hoje foi o deputado federal João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, que foi condenado a 9 anos de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Alguns recursos dele foram aceitos, mas a pena e a multa foram mantidas. Neste momento, os ministros analisam os recursos de Breno Fischberg. A frente fria que trouxe chuva à capital paulista já começa a se afastar, diminuindo a nebulosidade. Mas as temperaturas continuam baixas até pelo menos sábado. Vamos ver agora em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo. O
tempo abre na maior parte do estado de São Paulo amanhã. Faz calor à tarde. Em Presidente Bernardes, máxima de 30 graus. Na região de Franca, a máxima não passa dos 20 graus. E na faixa leste, o sol brilha entre muitas nuvens, com máxima de 19 em Caraguatatuba. Amanhã na capital, garoa pela manhã, máxima de 19. Na sexta-feira, o tempo abre, máxima de 23. E no sábado, a temperatura sobe, chegando aos 26 graus. Um dos ícones de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, ficará aberto 24 horas. A medida começa a valer a partir do dia 21 deste mês, mas a iniciativa vem provocando polêmica entre moradores da região e frequentadores. O horário especial deve começar ainda esse mês, dia 21. Isso se as associações de moradores aqui do entorno não conseguirem, na justiça, impedir essa iniciativa. Pelo projeto da Prefeitura, 1/3 do parque, de 1,5 milhão de metros quadrados, ficará aberto. Os visitantes noturnos só poderão circular pela extensão da Grande Marquise, onde ficam os museus e o planetário. O restante do parque ficaria fechado para preservar os animais. Associações de moradores de bairros vizinhos ao parque e até mesmo membros do seu conselho gestor já se mostram preocupados com a iniciativa. Acham que existem outras prioridades. Se você pensar que São Paulo tem vários outros parques municipais, a minha pergunta é por que saturar ainda mais um parque que já está saturado? Por que não investir em outros parques, em outras regiões da cidade, inclusive parques que vão ficar mais próximos da população? A abertura do Ibirapuera durante a madrugada faz parte do plano de metas do prefeito, que prevê 33 espaços, entre parques e clubes municipais, funcionando 24 horas até 2016. Música. Luciana Mello faz show amanhã em São Paulo. A apresentação será no Bourbon Street e o cover artístico custa R$ 37. A cantora apresentará ao público seu trabalho mais recente, Sexto Solo, que tem músicas de Arnaldo Antunes e Chico César. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.